Boa noite, irmãos. Hoje à noite, para o nosso estudo, continuaremos lendo a nossa declaração doutrinária, expondo o assunto da semana passada que o irmão Rafael iniciou, sendo o assunto das últimas coisas. O assunto, como Rafa nos lembrou, é tecnicamente chamado escatologia, quer dizer, a doutrina das coisas que devem acontecer no fim do mundo. Assim estamos tratando o destino final do homem e do mundo. Semana passada, Rafael iniciou com o assunto da nação de Israel, pois toda a profecia inclui aspectos da nação e como está ligado com a pessoa de Jesus Cristo e a igreja que ele estabeleceu. Então, Rafa começou semana passada lendo: cremos na seleção soberana da nação de Israel como povo eterno da aliança de Deus. Embora ela esteja agora dispersa por causa da sua desobediência e rejeição a Cristo, ela está sendo preservada por Deus e será reunida para a sua terra após a conclusão da era da igreja. Israel será salvo como nação na segunda vinda de Cristo. E ele leu os trechos de Gênesis 13, 14 a 17, Ezequiel porções de Ezequiel 37, Zacarias 8 e Romanos 11, versículos 1 a 32. Hoje examinaremos o arrebatamento da igreja. Então, vou ler o que consta na nossa declaração. Cremos no arrebatamento da igreja, um evento que pode ocorrer a qualquer momento. Naquele momento, os mortos em Cristo serão ressuscitados em corpos glorificados e aos vivos em Cristo serão dados corpos glorificados sem experimentar a morte. Todos esses serão arrebatados ao encontro de Jesus Cristo nos ares antes do começo dos 7 anos de tribulação na terra. E logo eu vou ler 1 Tessalonicenses 4, versículos 13 a 18, 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículos 42 a 44 e até 51 até 54. Também Filipenses, capítulo 3, 20 e 21 e Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. Mas antes de iniciar, vamos orar. Senhor Pai, nós te louvamos pelo privilégio de estar estudando tua palavra, olhando nas coisas futuras, pensando dessa esperança bem abençoada que temos em esperar a volta do Senhor Jesus Cristo, encontrá-lo nos ares. Pai, nos ensina através da leitura da tua palavra. No nome de Cristo nós pedimos isto. Amém. Agora, quero iniciar lendo Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2. Quero ler versículos 11, Tito, capítulo 2, versículos 11 a 15. Vamos ler. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, enunciando a impiedade e as concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras.
Fala disto e exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Acreditamos no arrebatamento pré-tribulacional da igreja. Isto quer dizer que cremos que Cristo virá nos arrebatar, quer dizer, todos os crentes vivos, para os céus, antes que iniciará a grande tribulação. Dr. João Whitcomb, que servia como professor por 40 anos no Grace Theological Seminary em Winona Lake, Indiana, é também escritor bem conhecido. No seu livro O Arrebatamento e Além, ele disse: o arrebatamento súbito e sobrenatural da igreja é a bendita esperança de todos os cristãos que realmente nasceram de novo. Nesse esperado momento, veremos nosso Senhor. Logo, ele também citou 1 João, capítulo 3, versículo 2, que diz: e amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Durante a noite, enquanto que o Senhor Jesus celebrava a Páscoa com seus discípulos, antes que morrer, enquanto estavam ainda reunidos no local da festa, mas depois que Judas Iscariotes comeu do bocado molhado que Cristo lhe ofereceu, pode ler acerca disso em João 13, versículo 26 e 30, para depois sair da mesa, deixando a festa, para procurar o melhor tempo e local para trair o Senhor. Jesus, na mesa, encorajou os outros 11 discípulos com as seguintes palavras que achamos em João capítulo 14. Vamos agora para João capítulo 14. Eu quero ler versículos 1 e 2. João capítulo 14. João capítulo 14. E vamos ler agora versículos 1 a 2. Nós lemos: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. O Senhor Jesus continuou, nesse momento, fazendo uma promessa assombrosa. Achamos essa promessa em versículo 3. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Irmãos, não ficaremos desapontados com esse lugar que Cristo está preparando para nós agora. Naquela ocasião, os discípulos não puderam entender totalmente a que o Senhor Jesus estava se referindo. Estaria ele falando da ressurreição física? Sim, isso fará parte dos eventos futuros. Mas todos os judeus daquele tempo já sabiam isso. Lemos, por exemplo, João capítulo 11, versículo 24. Marta, disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Os judeus sabiam acerca da ressurreição. Estaria Jesus falando sobre a entrada no reino em sua segunda vinda? Não, pois ele trará com ele do céu todos os santos glorificados naquele grande dia. Vamos ler Apocalipse capítulo 19, versículos 7 a 14.
Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me a seus pés para o adorar. Mas ele disse-me, olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido de uma veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. Creio que parte desse exército seriam os crentes, que já estarão nos céus, quando Cristo volta à terra, neste momento descrito. Nosso Senhor estava se referindo a algo muito maior do que a ressurreição do corpo, ainda que esta também será grandiosa. Ele estava falando da glorificação dos cristãos vivos que nunca experimentarão a morte física. Estava falando da bem-aventurada esperança do verdadeiro corpo e noiva de Cristo, a igreja, como nós lemos em Tito. Trata-se de uma esperança que Israel nunca teve. São os cristãos que realmente nasceram de novo, que guardam a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, em Tito, versículo 13. Haverá duas coisas acontecendo quase simultâneos. Uma ressurreição dos crentes em Cristo, que já morreram, e um arrebatamento de crentes vivos em Cristo. Como tudo isso será cumprido? Veremos isso agora em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 18. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, vamos ler versículos 13 a 18. E nós lemos, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras.
Paulo não estava falando aqui de todos os seres sendo ressurretos. Estava referindo apenas de todos os crentes desde Cristo. Veremos então acerca desta ressurreição. Vamos para 1 aos Coríntios, capítulo 15. 1 aos Coríntios, capítulo 15. Pois na Bíblia ensina acerca da primeira ressurreição e a segunda ressurreição. A segunda ressurreição encontramos em Apocalipse e é aquela ressurreição dos injustos, dos incrédulos, para comparecer perante o grande trono branco e ser julgados e lançados no lago do inferno, no lago do inferno. Mas aqui em 1 Coríntios, veremos a ressurreição dos crentes. Capítulo 15, versículos, vamos começar com o versículo 42. E ele diz, e há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra dos terrestres. Uma é a glória do sol e outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de uma outra estrela. Assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Há corpo natural e há também corpo espiritual. Agora vamos pular para o versículo 51. Eis aqui vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar dos olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará. E os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita. Tragada foi a morte na vitória. Nota aqui que ele fala dos mortos ressuscitarão em incorruptíveis e nós, vivos, seremos transformados. Não diz nada aqui acerca do incrédulo, porque a ressurreição é diferente. O local dessa é também diferente. Bom, vamos também para Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Quero ler agora versículos 20 e 21, que diz: Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Ele está aqui falando apenas dos crentes em Cristo. Agora vamos também para Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3.
Apocalipse, capítulo 3, eu quero ler versículo 10, que diz: Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Não cremos que o crente da época da igreja passará na grande tribulação. Depois de considerar a exibição inconsistente da Igreja de Cristo nos últimos séculos, podemos estar inclinados a pensar que Cristo desistiria disso, mas que isto está longe de ser o caso. Na verdade, apenas o oposto é verdade. Com o passar dos séculos, e como temos já visto em João 14, Cristo tem dado muita atenção na preparação do lugar no céu para todos os que continuam a se juntar à família de Deus, quer dizer, que aceitam Cristo como seu único suficiente Salvador. E assim, a cada ano que passa, chega mais logo o dia designado por Deus para a nossa feliz reunião com Ele. Os santos do Antigo Testamento ansiavam por gastar a eternidade com o Senhor, mas eles sabiam que teriam para enfrentar a morte antes que eles pudessem encontrar seu Senhor. Eles não sabiam, porque não foi revelado até o Novo Testamento, que algum dia Jesus voltaria aos ares e de lá levar toda uma geração de crentes para o céu sem morrer fisicamente. Em cada uma das 7 fases da história da igreja, como achamos em Apocalipse capítulos 2 e 3, os crentes fervorosos ansiavam estar naquele grupo seleto que testemunharia a vinda de Cristo. Mas Deus tem um cronograma perfeito para seu programa e um longo interlúdio entre a primeira vinda de Jesus e a sua segunda tem dado oportunidade para incontáveis milhões de pessoas receberem seu amor e perdão dos pecados. Assim, eu também tenho essa boa, bendita esperança que talvez hoje à noite, talvez amanhã, ele chega e me leva aos céus. Eu encontrando nos ares, como temos lido. Somos gratos aos escritores do Novo Testamento pela imagem que nos deram de Cristo na terra e de sua nova criação chamada Igreja. Mas somente ao apóstolo João foi concedido o privilégio de realmente deixar esta terra e registrar para nós as cenas do destino final da igreja no céu com Cristo. A grande questão é: onde está a igreja durante a devastação terrestre descrita nos capítulos 6 a 19 e como ela chegou aonde está? O apóstolo Paulo nos dá a resposta profética à pergunta, chamando-a de um mistério. Quando a palavra mistério é usada na Bíblia, geralmente se refere a um segredo que ninguém pode saber até que Deus decida revelá-lo. Visto que a própria igreja era um mistério para os crentes dos dias do Antigo Testamento, seu destino final também era desconhecido. Só depois da ressurreição de Jesus e do nascimento da igreja, Deus escolheu revelar seus planos para este novo corpo de seguidores. E Paulo recebeu a responsabilidade de desvendar o segredo. Em 1 Coríntios 15, como já lemos, versículos 51 e 2, Paulo escreveu: Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados.
porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e isto que é mortal se revista da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrito: tragada foi a morte na vitória. Versículos 51 e 54. Até Paulo tinha essa bendita esperança. O mistério revelado. Aqui está a promessa de que um certo grupo de pessoas não teria que morrer antes de ir para o Senhor, mas poderia ser transformados de mortais para imortais sem passar pela morte física. Então, quero terminar lendo novamente o que está na nossa declaração doutrinária. Cremos no arrebatamento da igreja, o evento que pode ocorrer a qualquer momento. Naquele momento, os mortos em Cristo serão ressuscitados em corpos glorificados e aos vivos em Cristo serão dados corpos glorificados sem experimentar a morte. Todos estes serão arrebatados ao encontro de Jesus Cristo nos ares antes do começo dos 7 anos da tribulação na terra. Obrigado. Vamos orar. Pai, obrigado por mais uma vez, mais um privilégio de abrir e explicar a Tua palavra. Pai, nos ajudar a viver à luz do que temos lido e ouvido hoje à noite, para que podemos viver com aquela expectativa, sabendo com certeza que um dia Ele volta e talvez agora, talvez hoje à noite, talvez amanhã. No nome de Cristo, te louvamos com essa grande expectativa, a esperança. Amém. Obrigado.